Olá, boa tarde a todas e a todos. Então, dando continuidade à nossa segunda semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, comunidades compassivas, juntos para cuidados paliativos. Eu tenho a honra de apresentar a mesa redonda, a intersecção da saúde única com os cuidados paliativos, a experiência dos residentes da medicina veterinária da USP no HU, aqui no Hospital Universitário da USP. Então, a professora Silvia, vou fazer a apresentação dela, ela fará uma apresentação inicial, e após a apresentação dela, nós teremos mais dois convidados, que são os residentes que eu também farei a apresentação, tá? A professora Silvia Regina Ritt Lucas, ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, mestrado em Clínica Veterinária, também pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da USP, doutorado em Ciências, Fisiopatologia Experimental, pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é professora doutora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária, é ex-diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Ela é responsável pelos serviços de dermatologia e de clínica médica do mesmo hospital veterinário, e ela atua principalmente nas seguintes áreas: oncologia clínica, patologia clínica veterinária e clínica de felinos. A Marina Ponsten Shiroma, ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui da USP. Atualmente é bolsista do programa de residência com ênfase em cirurgia de pequenos animais do Hospital Veterinário da FMVZ aqui da USP. O Yuri Ferreira Vicentini, ele é médico veterinário pela Universidade do Oeste Paulista e possui residência clínica e cirúrgica de equinos aqui pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Então, agora eu tenho a honra de convidar a professora Silvia para a apresentação e, na sequência, a Marina e o Yuri. Muito obrigada, bem-vinda. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite para a gente estar aqui hoje, né? Então, agradeço a Tatiana em nome de toda a comissão organizadora, e é um prazer enorme para a gente estar aqui. Essa parceria com o HU tem nos rendido muitas coisas boas, e eu vou apresentar, então, para vocês um pouquinho de como nós viemos parar aqui, tá? E do que a gente espera, né, do que são as nossas expectativas e os nossos problemas também para o futuro, e como a gente pretende aí evoluir nessa área, tá bom? Você pode passar o primeiro, por favor? Bom, então, o tema ficou essa intersecção da saúde única com os cuidados paliativos, trazendo também a experiência dos nossos residentes. Então, eu gostaria de colocar aqui um pouquinho para vocês, porque eu não sei se todos que estão aqui têm essa experiência de saúde única, tá? Então, o que é esse conceito de saúde única? É um conceito muito antigo, que, na verdade, vem sendo retomado, né, há uma década aproximadamente, onde se assume uma visão integrada de saúde. Então, que existe uma indissociabilidade entre a saúde humana, a saúde animal e ambiental. Então, existe uma lógica nisso. Tanto é que nós temos hoje 85% aproximadamente das doenças emergentes que nós temos são zoonoses, né? Então dependem de transmissão pelos animais. Além disso, nós vivemos, né, um período de intensa degradação ambiental. Essa degradação ambiental também traz uma mudança no ecossistema e traz animais mais próximos da gente, e nós precisamos lidar com isso também, né? Então, doenças novas vão aparecer. E, além disso, eu coloquei aqui os animais também por um outro prisma. Então, acho que são reconhecidos os trabalhos hoje que mostram que o contato com o animal, ele melhora a socialização das pessoas. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passear com um cachorro na pracinha.
todo mundo para, conversa, então isso é importante, é muito legal até para as pessoas idosas, embora a gente precise tomar cuidado com quedas também, então tem todas orientações para que essa relação seja uma relação que realmente a gente possa aproveitar todos os benefícios. Então, aqui, por definição, saúde é um estado de bem-estar e que envolve os aspectos físicos, as doenças, envolve os aspectos sociais e os emocionais. E cada vez mais nós temos os animais envolvidos nesses aspectos, que são os aspectos mentais e emocionais. Próximo. Consegui agora. Tá? Então, existem algumas situações que são diferentes na medicina veterinária, e eu trouxe aqui para a gente fazer também aí algumas reflexões. Não pretendo me alongar muito nesses tópicos, porque a gente pode conversar depois mais tranquilamente. Então, o processo de morrer e a morte. Existem diferenças entre grandes animais e pequenos animais. Então, quando nós estamos falando desse vínculo todo, na maioria das vezes, nós estamos nos referindo aos animais, seja cães e gatos, e às vezes de pequeno porte, porque tem aves também, às vezes algumas situações aí que tem as mini cabras agora, mas os animais que são muito próximos a gente. E tem uns aspectos importantes também que são relacionados aos animais de produção. Então, os animais de produção, a gente tem situações diferentes. Então, existe uma preocupação muito grande aí com o bem-estar desses animais. Claro, mas é menor a probabilidade da gente ter todo esse envolvimento emocional que a gente tem com os pequenos animais que convivem diariamente. Um outro tópico é a eutanásia. Então, a eutanásia, para a gente, na veterinária, é uma opção que nós sempre tivemos disponível. Aliás, aqui nós temos muitos jovens, mas tem pessoas já experientes há mais tempo, assim como eu, né, que devem se recordar da malfadada carrocinha. Ainda, né? Então, isso mostra para a gente que evoluímos. Então, quando isso deixa de ser realizado, essa captura deixa de ser realizada, tá certo que foi uma mudança brusca, difícil para os órgãos públicos se adaptarem também, mas hoje a sociedade evolui já com uma situação muito melhor em relação à situação desses animais. O controle, as zoonoses, tudo isso tem que ser feito, mas não da forma como era feita antigamente, porque para quem trabalhava, para os médicos veterinários que trabalhavam em serviço público, tive oportunidade de conversar com vários, e era frequente que houvessem problemas de doença mental por uma carga que você faz um curso de medicina veterinária, e geralmente as pessoas entram nesse curso porque gostam de animais, e aí você está numa prefeitura com uma situação que a tua função é eutanasiar aqueles vários animais abandonados. Então, muitos passavam por episódios de sofrimentos muito intensos, e isso, agora, pelo menos essa parte, a gente já evoluiu bastante. Mas ainda é uma opção que, em algumas situações, ela pode ser indicada, muito bem indicada, e a gente considera isso também uma forma de abreviar o sofrimento. Então, existem algumas situações em que pode ser indicada. Mas, e quando o tutor não aceita? Então, todas as vezes que a gente lida com isso, a gente está lidando também com o emocional, tanto do médico veterinário que está lá, porque pode ser que, por princípios, sejam princípios morais, religiosos, ele não se disponibilize a fazer uma eutanásia. E quando existem os profissionais que, dentro daquela indicação, são capazes de realizar a eutanásia, às vezes o tutor é a pessoa que não aceita a eutanásia. Isso tudo significa que a gente precisa desenvolver muito bem as ferramentas de comunicação. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que aquele tutor pensa.
como ele se sente. E isso eu acho que na medicina veterinária ainda a gente falha, e talvez em outras áreas da saúde também, porque a gente costuma recomendar, eu tenho recomendado aos alunos tudo que procurem mais conhecimento, porque só nas aulas práticas nós não conseguimos passar todas essas informações. E a comunicação, ela é essencial, principalmente nesses casos. O acolher, a comunicação compassiva, o ouvir e realmente interpretar, acolher aquela pessoa, principalmente nessas situações onde nós temos esses diagnósticos, às vezes até vem de outro colega, onde já recebeu uma informação que não tem mais nada para fazer por aquele animal. Tá? Então, assim como a gente vê com o ser humano, ainda podemos fazer algo. Tá? Então, isso tem se desenvolvido na medicina veterinária nos últimos anos, e, claro, isso não vai se aplicar a todas as situações e a todos os animais. Então, quando eu falo aqui em pequenos animais para essas situações, nós estamos falando muito mais de pessoas que têm um poder aquisitivo, que têm uma relação muito forte com este animal, mas não é a realidade que a gente vê em zonas mais vulneráveis. Porque nessas zonas mais vulneráveis, os gatos estão lá em grande quantidade, eles são substituídos porque eles não vivem muito tempo, e os gatos estão lá com a finalidade de controlar os ratos, né? Aquilo desde o Antigo Egito, eles continuam fazendo a mesma coisa. Então, são animais que estão lá por uma finalidade, que não é essa finalidade de amparo emocional também, porque não deixa de ser um amparo emocional para muitas pessoas. Então, o que eu coloco aqui, e essa evolução que a gente tem em cuidados paliativos, ela não reflete toda a situação da medicina veterinária no Brasil, porque a gente sabe que nós somos um país muito desigual. Então, isso pode ser observado também. Mas, também, para a gente poder desenvolver isso um pouco mais, dentro dos projetos de saúde única que nós temos no hospital veterinário, nós conseguimos, dentro do contrato do COAPES, colocar os nossos médicos veterinários também dentro de UBSs. Então, eles estão tendo outras experiências dentro de UBSs a campo, seja com acumuladores, sejam com pessoas que têm outra vivência. Então, isso também leva a um aprendizado muito grande. Eu digo que sempre que a gente sai daquela bolha, nós estamos dentro da USP, nós estamos dentro de uma bolha, né? Então, nós precisamos ter outra vivência, mesmo que nós estejamos num hospital com atendimento público, quando as pessoas, né, deixam de querer ter os filhos e passam a querer ter os pets. É uma reflexão apenas de para onde vai evoluir a sociedade. Então, se a gente for pensar, isso é algo que eu trago aqui para reflexão. Então, hoje, quando a gente fala em cuidados paliativos e a família, e quando a gente lida toda com essa família, talvez a gente esteja ligando depois com uma pessoa sozinha, né? E aí, o que eu considero aqui pontos fundamentais para a gente, algo que a gente sempre trabalha, que eu acho que não é muito diferente nas áreas de saúde, que é tentar com que um profissional em treinamento, ele entenda sempre que não existem doenças, existem animais doentes, assim como o ser humano. Então, a doença se comporta de uma forma numa pessoa, ela se comporta de uma forma num animal e ela é diferente de um outro animal. Então, existe sempre uma tendência de querer ir para os cursos aprendendo protocolos. Então, não são protocolos, são princípios de tratamento. E esses princípios de tratamento, eles têm que ser muito mais elaborados ao fim da vida desse animal. Então, esse animal, esse clínico, ele tem que ser um excelente clínico. Então, procurar desenvolver, estudar e ter um manejo, tanto um manejo farmacológico, que é um manejo que a gente tem para dor, principalmente, mas também manejo não farmacológico em caso de dispneia, por exemplo.
tá? Então, precisa ter estas ferramentas. A comunicação compassiva. Então, o que é importante? Quando a gente trabalha em cuidados paliativos, e existe ainda, para a veterinária, uma grande confusão, eu acho, em relação a isso, então, que são aqueles cuidados realmente que você faz do fim de vida para esse animal, e um cuidado integral. Então, no cuidado integral, que é o que a gente tem evoluído mais, então existem alguns cursos aí, algumas pessoas já mais capacitadas para trabalhar com isso, a gente pretende saber como o animal se insere nessa família. Como é essa família? Qual é a importância do animal dentro daquele vínculo? Qual é a condição social dessa família? Porque isso também vai interferir no que eu posso fazer. E me delimitar também algumas situações. Então, trabalhar com o que eu posso fazer por aquele animal, por aquela família, naquele momento, dentro daquelas condições. Que muitas vezes não são as condições que eu consideraria ideal, porque sairiam muito caras para essa família. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com isso. E dentro desse contexto. Então, nós vamos ter o contexto de um animal, quando a gente fala, e no geral, né, dos cuidados paliativos, um animal que ele é visto como um membro da família. Tá? Inclusive, aqui eu tinha no segundo slide uma observação de que existe um projeto de lei colocando que é de fevereiro desse ano, estabelecendo as famílias multiespécies com os seus animais, tá? Gente, eu faço uma coisa hoje que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer na minha vida. Eu levo o cachorro das minhas filhas que moram comigo, ou seja, meu neto, para a creche. Nem eu imaginei isso. Ele é pequenininho, elétrico, não para, então eu passo de manhã, deixo ele na creche, ele precisa gastar energia depois e volta. E o que é pior, tem as comemorações. Ele veio lá, a gente pode até voltar na foto, ele está lá com lacinhos, com coisa do Halloween, tem tudo isso. Então, é uma humanização também do animal, que em algumas situações mostra esse vínculo, essa relação, mas, por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado, porque, às vezes, essa humanização tira as características comportamentais do animal. Então, a pessoa acha que está fazendo um benefício e não está fazendo um benefício. A doença do animal não tem cura, mas e o tutor? Como ele se encaixa nisso? Eu abri com uma abertura, não foi por acaso, ela tem uma foto que eu tirei da minha filha, depois ela está aí no final. Essa foto tem aproximadamente 20 anos, que foi quando eu dei uma primeira palestra de eutanásia num fórum de graduação, num fórum, aliás, da Comissão de Ética Hospitalar, né? E eu coloquei aquela foto que simbolizava o vínculo, né, da minha filha, de todos nós, com um animal. Então, aquela gatinha que está na foto, ela morreu com 14 anos. Meus filhos não se conheciam sem aquele animal, porque quando eles nasceram, ela já estava lá. Então, esse é um outro dado importante. As crianças, muitas vezes, vivenciam a sua primeira experiência de morte com algum pet. Então, eu acho que isso precisa ser muito trabalhado também, né? Então, a gente toma esse cuidado de procurar ver, né, esse vínculo familiar, como é que estão as crianças, quando estão juntos, tudo, principalmente por eu estar trabalhando na área de oncologia e ter essa experiência aí com maior frequência. Depois, nós tivemos uma outra gatinha, na sequência, uma abandonada aí, da USP, que eu peguei, e que viveu até os 18 anos, ela quase com 18 anos. E também foi uma perda muito grande. Só que, dessa vez, eu devo admitir, a situação foi diferente até para mim, que trabalho muito com isso. Porque a gente sempre diz que eu tenho que olhar o tutor também, porque todas as vezes que estamos frente a esse tipo de perda, isso traz para a gente a lembrança, o pensamento da nossa própria finitude.
Então, para muitos, isso também vem acompanhado de muitos problemas. Eu tenho várias histórias aí para contar, né, algumas bem interessantes aí de todos esses anos e dessa experiência daquela situação que quando o animal está doente, geralmente parece que tem alguma coisa em toda a família, e muitas vezes tem mesmo, né? Então a gente acaba tendo que lidar com isso também. Essa gatinha morreu no final de 2021, ainda em pandemia, quase essa idade. Ela viveu tudo isso também por conta da pandemia, né? Porque eu estava lá o tempo todo com ela. Mas aí aconteceu algo comigo. Claro, eu estava muito triste com esta perda, mas eu também comecei a parar para pensar. Eu tinha uma outra gatinha que um amigo tinha insistido que eu pegasse, então ela estava com alguns meses, né? Eu parei, olhei e falei, outra viveu 14, esta viveu 18. Aí eu olhei a pequenininha e falei, quanto tempo será que eu terei para vê-la? Porque agora, se ela viver os mesmos 18 anos, eu estarei beirando os 80, né? Então, algo que eu nunca tinha pensado nos anteriores. Então, assim, os animais também vão indo e eles vão marcando os ciclos da nossa vida, porque eles estão presentes. E o sofrimento do tutor, ele é diferente de acordo com aquela vivência que ele tem, inclusive para o processo de morte ou até por uma situação de eutanásia. E aí, naquela primeira palestra, eu já colocava 20 anos. Será que temos alguma responsabilidade sobre isso também? Sobre o bem-estar deste tutor? E na época eu já achava que nós tínhamos, porque eu tenho muitas histórias de conversar com as pessoas e entender que se o animal não tem cura, eu posso contribuir, pelo menos com parte, para a cura emocional desse tutor. Tá? Em muitas situações. Então, a conversa, a comunicação pode aliviá-lo, né, dentro da nossa experiência, e fazer com que ele passe melhor por esse processo de luto, que muitas vezes também é um luto não reconhecido. E isso não é uma coisa antiga, não. Até recentemente tive experiências aí de pessoas que procuraram médicos, e o médico achou muito interessante a pessoa ter procurado, sendo que o problema era a morte do cachorro, e era um casal ainda. Então, ainda a gente vive isso na sociedade, um luto não reconhecido, então a gente precisa trabalhar isso também. E limites do cuidado pós-óbito. Então, a gente tem um limite, eu acho que muitas vezes, para muitos profissionais, esse limite ainda vem nesta fase, porque a gente não tem uma preparação, uma disciplina, algo de psicologia médica na veterinária. Não tem. Isso falta. Então, muitas pessoas têm algumas ferramentas que facilitam, outras não. Então, precisam disso, porque precisam também lidar com tudo isso. Então, eu concordo com o professor, né, que falou aí hoje de manhã, que a gente tem que fazer, né? A gente tem que se conhecer para lidar com tudo isso, para sair bem, porque existe um alto índice lá fora de suicídio entre médicos veterinários, em burnout e fadiga de compaixão, porque a gente nunca pensa que um animal, né, como ela falou, né, o que é justo e o que não é, merecesse algo assim. Então, para muitos profissionais, é muito difícil. E a gente precisa encontrar isso, encontrar esse ponto que vai nos levar a atender aquela família, levando aquele animal a ter uma morte com dignidade, com a família tranquila, trabalhar com isso e voltar para a gente. Voltar, né, com o posto de combustível no meio do caminho. E esse posto de combustível, a gente já viu que vai variar com qualquer um, né? Seja um exercício físico, seja ouvir música, seja dançar forró, qualquer coisa, está valendo, e cada um precisa achar o seu ponto, né, o seu posto de combustível. E o nosso limite. Então, a gente consegue trabalhar com este tutor até um certo ponto. A partir de um certo ponto, não é mais possível, então a gente tem que sentar, tem que conversar e tem que fazer com que ele entenda que ele precisa achar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra,
porque já não está mais na nossa esfera, né, lidar com esse problema. A gente vai até um ponto em que é possível a gente lidar, tá? E quando a gente fala em cuidados paliativos, na área da saúde, nós estamos falando em equipes multidisciplinares. Quando nós estamos falando em medicina veterinária, nós estamos falando, quando muito, em algumas áreas, em alguns serviços de oncologia a gente tem, um médico veterinário que fez psicanálise, que fez algum treinamento, então ele trabalha com psico-oncologia, e o oncologista que está atendendo aquele caso. Em outras áreas, nós vamos ter só o clínico mesmo, já com alguns cursos de especialização que existem em cuidados paliativos, mas não com uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes, se torna um pouco mais difícil, porque não tem muito com quem dividir tudo, né? Por fim, tá? Eu vou me colocar à disposição de vocês. Então, aqui está a minha caçula e a minha gatinha Suzy, tá? Daquela época, né? De 20 anos. Então, pelo jeito que ela abraça a gatinha, dá para a gente perceber o quanto era importante aí para ela e para a gente na família. E vou estar à disposição depois para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada. Agora, para contextualizar, né, desde 2022, o Hospital Universitário tem um convênio com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e nós estamos recebendo os residentes da medicina veterinária aqui no Hospital Universitário. Então, tem sido uma experiência, não vou dar spoiler, vou deixar vocês contarem, mas da nossa parte aqui do HU tem sido muito aprendizado, muitas trocas. Então, eu vou chamar a Marina para contar um pouquinho como é que foi a experiência dela aqui no Hospital Universitário. Bem-vinda, Marina. Eu sou a Marina, eu faço residência em clínica cirúrgica lá no VET da USP. E ano passado eu pude fazer um mês de estágio aqui no HU, e aí eu acabei acompanhando o setor de cuidados paliativos, o PAD, com a Terezinha que está ali. Oi, tudo bem? E foi uma experiência, assim, muito boa. Eu falei para todo mundo que, não só do ponto de vista profissional, mas também como ser humano, isso, eu nem tenho dimensão para falar o quanto isso me acrescentou. Falando um pouco do paralelo com a medicina veterinária, uma coisa que eu percebi muito que a gente tem em comum é contextualizar o paciente. O PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar, a gente fazia visitas na casa dos pacientes que estavam em fase final de vida, e com uma equipe multidisciplinar, então ia fisioterapeuta, fono, enfermagem, e eu percebia muito a relação de confiança que era estabelecida entre aquele paciente, aquela família que estava sofrendo, e os profissionais que estavam trabalhando nos cuidados paliativos. Na medicina veterinária, eu também enxergo dessa forma, porque quando a gente fala em cuidados paliativos, em cuidar do sofrimento do paciente, a gente não fala só do paciente em si, mas de toda aquela família, né, todo o contexto que ele está inserido. Quando a gente fala de sofrimento, analisando o paciente em si, a gente consegue mais cuidar do sofrimento físico dele, pensando em dor. A gente consegue, tem algumas escalas que a gente consegue usar para analisar dor e mensurar isso, mas todo o sofrimento emocional, o sofrimento social, o sofrimento existencial, que a professora Silva estava falando, dessa ideia da gente ter a percepção de finitude de vida, isso é muito mais abordado com a família do que com o paciente em si. Então, a gente tem que sempre contextualizar isso, e eu percebo muito isso na medicina veterinária de pequenos animais, e eu faço um paralelo muito grande com a experiência que eu tive aqui no HU também. Assim como a professora Silva estava falando, hoje os animais eles são parte da família, né? Então, eu acho que, nesse sentido, todo sentimento e amor que as famílias têm por eles acaba sendo muito comparável à situação, falando da medicina humana também.
Eu acho que é isso. A experiência que eu tive foi muito enriquecedora. Eu gostei muito de ter acompanhado todos os profissionais. E eu queria muito... a medicina veterinária está muito aquém da medicina humana nesse sentido. E cada vez mais divulgando essa visão para a gente não ter só uma visão da medicina tradicional focada na doença em si, mas analisar o indivíduo, e não só o indivíduo, mas todo o contexto que ele está inserido, né? E a experiência foi muito boa, eu gostei muito, e é isso. Obrigada, professora Silvia, obrigada, Marina. E agora eu convido o Yuri para contar um pouquinho da experiência dele aqui no Hospital Universitário. Bem-vindo. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Yuri, né? Eu, um pouco diferente da Marina e da professora, eu trabalho com animais de grande porte, né? Principalmente equinos, e a visão desses animais, do proprietário, é um pouco diferenciada, né? Hoje em dia, quando eu entrei na faculdade, isso em 2014, a gente sempre falava proprietário porque o animal era a propriedade, né, da pessoa. E hoje em dia a gente fala como tutor e atualmente até como ente da família, né? E isso começou muito forte nos pequenos animais, só que hoje em dia a gente já tem isso nos grandes animais. Porque se a gente for lembrar da evolução, principalmente do cavalo, né, que é um animal de produção, mas ele também foi um transporte, então teve uma evolução, né, numa proximidade. E aí, depois de transporte, ele passou a ser esporte. Então, muitas pessoas utilizando como lazer, como, né, uma atividade. E depois, devido a essa proximidade, o cavalo começou a virar, para algumas pessoas, parte da família. Então, assim, eu posso falar, a gente tem muitos pacientes lá no hospital que chegam para a gente, e é essa situação que a professora falou. Aqui é um hospital de referência, então a gente atende um número muito alto de casos. É um pouco discrepante se for pensar em pequenos animais, mas o atendimento do equino, ele é muito específico. Então, é uma questão diferenciada. Eu nem sei se a maioria das pessoas aqui já tiveram contato com algum cavalo, com algum bovino, né? E então é muito específico, né? E a gente vê que cada vez mais está crescendo o número de doenças incuráveis, por exemplo, casos oncológicos, porque os animais estão sendo melhores cuidados e estão ficando mais velhos, então algumas doenças que não apareciam antes agora estão aparecendo. Então, casos de oncologia, a gente atende cavalo com melanoma, com tumores no olho, por exemplo, e às vezes a preocupação do proprietário é dar uma qualidade de vida para aquele animal, e não necessariamente sacrificar, que seja, fazer eutanásia, né? E às vezes não tem o que ser feito, né? No sentido que, por exemplo, a cura a gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida para esse animal. Então, cada vez mais, a gente acaba entrando nos cuidados paliativos. E a minha experiência aqui no hospital, eu sempre tive contato com cavalo, né, desde a faculdade, sempre procurei me especializar, tentando, né, fazer estágio, enfim, então sempre foi uma área que eu gostei. E aí, entrando na residência, a gente vê alguns casos, vai tendo a rotina, mas ainda não tinha um olhar que eu tive depois da minha passagem aqui no HU. Eu sempre gostei de anestésio, e aí entra um braço relacionado à dor, né? Então, manejo de dor do paciente, e isso também convida a gente a ter essa visão um pouco mais humanizada, né? Tipo assim, de como o cavalo vai transmitir a dor, como que é a percepção da pessoa, né, dessa dor, o grau, etc. E aí a gente trata muitos animais que outrora sofreriam eutanásia, né? E hoje em dia o proprietário, ele meio que não aceita, ele fala, mas não tem alguma coisa, porque a minha avó, o meu pai, o parente, né, o médico fez isso, vocês não conseguem fazer alguma coisa? E aí eles acabam, entre aspas, forçando a gente a persistir, né, a tentar mais um pouco. Então, tem casos que a gente chega
Um exemplo, tétano é uma doença neurológica, né? É uma zoonose, e algumas vezes a gente consegue salvar alguns cavalos, só que dependendo da sequela que a toxina vai deixar no animal, a gente sabe que não vai ter a salvação. Que em poucos dias o animal ele vai tendo uma falência múltipla de órgãos e ele vai acabar falecendo. Então, assim, quando a gente consegue brecar a progressão da doença em 1, 2 dias que seja, às vezes o prognóstico até que é favorável, mas algumas vezes é desfavorável e a gente já sabe que aquele animal vai vir a óbito. E alguns proprietários têm a opção de chegar e falar assim, olha, eu não quero que o animal sofra, quero optar pela eutanásia, enfim, mas, inclusive esse ano a gente teve um proprietário que ele ia lá, ele chorava junto com o cavalo, e assim, falou, poxa, por mais que seja indicado fazer nesse momento, como que a gente vai, né? A pessoa não está preparada para deixar o animal partir. Então a gente começa a tratar muito o tutor, o proprietário que seja, né? Então, assim, dentro da medicina veterinária, isso é um perfil de alguns proprietários, né, de alguns tutores. Não é que todos que chegam para a gente são dessa forma. Ainda a grande maioria é aquela questão. O animal tem um valor zootécnico, um valor financeiro, que se o tratamento, às vezes, não é compatível com o valor do animal, mesmo que tenha tratamento, tem um proprietário que quer a eutanásia. Ele fala assim, eu não vou gastar esse animal, é até feio falar, né, mas ele fala, não vale isso. Então, tipo assim, ele não está pensando na vida, ele está pensando na propriedade, naquilo que ele tem. E a gente, como médico veterinário, a gente também tem que respeitar isso, né? Então, a gente fica numa linha muito tênue entre aquele tutor que quer fazer de tudo, até o que não existe, para aquele animal, e aquele que simplesmente não está nem aí. Então, a gente fica... É até uma questão, creio eu, do burnout, de todas essas síndromes que a professora comentou. E então, assim, para contextualizar, né, o que aconteceu? Quando eu vim para cá, eu escolhi fazer no centro cirúrgico, na anestésio, e pensando na dor no ambulatório de cuidados paliativos, pensando que eu ia chegar lá, eu ia ver manejo de dor, ia ver esse tipo de coisa. E aí, quando eu cheguei lá, com a doutora que na época estava no ambulatório, eu via que às vezes o tratamento dela era mais relacionado à família do que ao paciente em si. Às vezes tinha pessoas que estavam acamadas, que não respondiam, né, mas ela medicamentosamente ou então com medicina alternativa, né, cuidava tanto da pessoa, do bem-estar dela, quanto da família, né, daquele ente que trazia. Então, sempre pré-consulta, a gente fazia uma reunião breve, ela me passava o caso e ela falava, olha, mas a família é complicada, a filha não sei o quê, o pai... Então, ela passava esse contexto. E aí, depois, quando eu cheguei no hospital, eu via que a gente fazia isso, só que sem dar um nome. A gente tinha esse tipo de atendimento sem saber. E aí eu chegava para o pessoal, para os professores, até para os outros residentes, falava, gente, ó, a gente está fazendo isso, né? Tipo, isso existe o nome, a gente está dando esses cuidados. E outra coisa também que me chamou muita atenção é que ela tratava tanto pacientes que ela sabia que iam descompensar. Então a gente pegou uma vez um senhorzinho que ele chegou amarelo, assim, tipo, bilirrubina total dele lá no teto, ele tinha uma alteração hepática muito importante, não tinha mais o que fazer, era só praticamente tratamento de dor, para esperar a hora dele, né, ter qualidade de vida, e ela tratando isso, ele não imaginava que ele estava nessa gravidade de cuidado, e a filha também não. Então, assim, o cuidado da doutora em tentar explicar para aquela família, né, para eles se prepararem. E então ela estava cuidando a curto prazo, digamos assim, né. E, em compensação, tinha um outro idoso com insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, que, assim, ele tomava muitos remédios, mas ia viver seus mais 10 anos aí, né. E aí eu falava, poxa, um cuidado a longo prazo, né. E a gente tem isso também lá no hospital. Então, aquele caso que eu comentei, por exemplo, do cavalo com tétano, que chegou, a gente garantiu o bem-estar dele, né, com medicamentos, tratamos a família, tudo por um curto período de tempo. Então, foi um cuidado paliativo,
mais condensado, né? A gente cuidando dele. E tem outros pacientes que têm, sei lá, desde uma osteoartrose, que vão mancar para o resto da vida, vão ter um limiar de dor aí um pouco complicado, né? E a gente lança mão de medicamentos, de fisioterapia, de cuidados, explicar para o proprietário que, por exemplo, aquele animal ele não pode ser montado, ele não pode trabalhar. Então, assim, é praticamente um animal que vai ter que viver a vida dele ali no pasto, mas não abandonado. Ele precisa de cuidados. E isso também é a longo prazo. E aí eu percebi essa similaridade entre os serviços. Então, foi muito interessante para mim esse período que eu estive aqui, no hospital, no ambulatório de dor e cuidados paliativos, e eu trazendo isso para a minha rotina, né, para o meu dia a dia. É o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço o convite, né, obviamente, e também estou à disposição para qualquer coisa. Obrigada, Yuri. Então, agora eu chamo a professora Silvia, Marina. Yuri, por favor, para compor a mesa, e está aberto para as perguntas, comentários. Yuri, você, diante do seu depoimento, você começou com a sua faculdade, né, de veterinária, e você teve essa experiência aqui no hospital. Essa mudança, o seu agir profissional como veterinário mudou? Experiência te deu, assim? Pode falar? Antes de eu entrar na residência, eu tive uma história pregressa. Eu trabalhei com pequenos animais e eu já tinha um certo cuidado em falar com um tutor, por exemplo, acontece muito na medicina humana, né, de chegar o paciente e, às vezes, infelizmente, o médico fazer uma consulta muito rápida ou então não dar atenção, entre aspas, e eu deixava um horário separado para poder falar com aquela pessoa. Muitas vezes nas minhas consultas ia criança junto, então eu já tinha uma certa experiência nesse sentido. Só que depois, quando a gente entra na residência, é uma rotina muito cansativa e você tem um número muito grande de coisas para fazer, e às vezes eu estava deixando isso um pouco de lado. E aí, quando eu vim para cá, e me deu um start assim, aí eu retomei. Então, sim, para mim mudou bastante o meu jeito de ver o proprietário e ter esse respeito com ele, né? Independente da decisão dele, ter esse respeito ao paciente, né? A melhorar o meu modo de cuidado, mas também cuidar como um todo, entendeu? Então, sim, foi bem enriquecedor. Eu acho que eu ainda brincava, nossa, todo mundo tinha que passar por um mês no HU, ter essa experiência que eu tive. E é o que está acontecendo, né? Está sendo disputado. Oi. Até achei muito legal, assim, que teve essa parte de medicina veterinária dentro de um evento de saúde, porque é uma coisa que eu sempre fico pensando e aí eu falo para todo mundo sobre como o veterinário tinha que estar envolvida na UBS, consultório na rua, enfim, vários outros lugares, e que isso não acontece, né? E achei muito legal, assim, de que aqui no HU isso está acontecendo, achei bem legal. Assim, ontem eu falei sobre consultório na rua e hoje eu vou falar novamente. Eu sou Luana, sou residente de enfermagem de saúde mental e psiquiatria, e assim, eu queria saber se tem alguma coisa, porque eu não sei muito sobre isso, se tem alguma possibilidade, se tem algum projeto, alguma coisa nesse sentido mesmo, de incluir o médico veterinário dentro dos serviços de saúde do SUS, assim, UBS mesmo, ou até consultório na rua, porque a realidade que a gente vê é que, por exemplo, pessoa em situação de rua, o que mais tem é cachorro, né? E aí, às vezes, a pessoa não... Às vezes a gente oferta um cuidado e a pessoa não tem como chegar até aquele cuidado por conta dos animais. E às vezes tem 6, 8, muitos animais. E aí vivem, né, as pessoas, os animais, tudo misturado, todo mundo com bichos pelo corpo, enfim. E aí, assim, por exemplo, uma equipe de consultório na rua, se tivesse um veterinário, seria, né, uma coisa, para mim é muito óbvio, mas parece que... Vou te responder já, Luana. Então, é o seguinte, eu não vou lembrar exatamente o ano, em 1998, quando o Serra era ministro da Saúde,
foi quando ele listou as 14 profissões associadas à área da saúde e deixou oficialmente a medicina veterinária lá. Quando foi um pouco depois, o médico veterinário foi incluído no programa de Estratégia da Saúde da Família no NASF, né? Que, até onde eu sei, me corrijam se estiver errada, foi um programa que meio que acabou na época do Bolsonaro, que ele acabou com esse programa. Pelo NASF, nós tínhamos, com certeza, alguns veterinários, mesmo que fosse mas, cada estado, em algum núcleo, né, do NASF, tinha um médico veterinário. Só que não existia uma obrigação. Então, o que acontece? Os municípios, eles têm uma verba limitada, então eles acabavam utilizando essa verba nos profissionais que para eles seriam mais interessantes. E hoje, esse trabalho que eu falei para vocês, de que a gente coloca os residentes na UBS por meio do COAPS, e a gente está na São Remo e no Jardim Boa Vista, a ideia, né, começou o Conrado, que está aqui passando agora, foi para o nosso primeiro residente lá no Jardim Boa Vista, a gente está fazendo os levantamentos todos lá, então a ideia é que a gente faça um projeto lá, e talvez esse projeto possa mostrar a necessidade dos médicos veterinários em outras áreas também, né? Então, trabalhando com os dados que nós obtivemos, agora a gente está continuando o projeto. Então, é isso. Na verdade, pode acontecer, hoje, a gente se insere no programa de programas de ambientes verdes e saudáveis, né? Nos PAVs. Então, a gente consegue entrar em UBSs para trabalhar em UBSs que sejam, que tenham PAVs, né? No Estratégia da Saúde da Família e PAVs. Tá? Então é isso. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só queria comentar também que eu acho que a gente tinha que aprender com vocês, né? Porque, de verdade, quando a minha gatinha ficou muito doente e ela foi atendida por veterinários, eu olhei assim e falei, gente, eu queria ser atendida por veterinário, porque às vezes a gente sente um carinho que vocês têm pelos animais que a gente tem que aprender, sabe? Eu vou dar minha mão à palmatória, que muitas vezes a humanização, pelo menos que a minha gatinha teve, a forma que eu vi, assim, todos envolvidos, assim, naquele carinho, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente, na correria de pronto-socorro, de sobrecarga de trabalho, de pressão, a gente acaba desumanizando e a gente tinha que aprender com vocês. Mas isso foi só um comentário. Não, agradeço o seu comentário. Vou dizer que a gente ouve ainda isso, né? Ouve várias vezes, ouve no atendimento. Então, hoje, o que eu acho assim, que como docente, me preocupa também o excesso de tecnologia, tirando muitas vezes esse lado, né, mais humano do atendimento. Então, para muitos animais, embora tenha grandes hospitais aí que tem toda a estrutura de UTI que se possa imaginar, hoje tem quarto ao lado, porque o tutor não quer deixar o animal, ele fica na UTI com ele, né? Então, numa tentativa de manter isso também, para que a gente não perca muito, que acaba sendo uma coisa muito natural, né? E eu imagino que isso seja para a área da saúde também. Em algum momento, como você diz, essa rotina corrida acaba tirando essas coisas também. É curioso, né? Porque a vivência com os animais faz a gente pensar muito. Eu tinha o Zeca, um Golden, que trabalhava comigo, e o Zeca foi uma vivência completamente diferente, porque o Zeca foi diagnosticado com hemangiosarcoma, e aí o colega falou para mim, olha, você sabe, né? Sabendo que eu era médica, você sabe, né? Não tem o que fazer. Ele tem bem aí uns 4 meses, mas acho que, olha, com químio, eu já vi chegar até uns 8 meses, 1 ano até. Eu ouvi aquilo, eu fiquei tão em choque que eu não respondi nada, né? Aí eu falei pro meu marido, falei, você quer tomar doxirubicina? Porque eu não quero, não. E eu acho que o Zeca também não quer. E olha, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o Zeca vai ser feliz até o último dia dele. Dane-se o mundo. Eu não sei o que aconteceu, o Zeca viveu 2 anos e meio. Isso me fez pensar, porque depois, enfim, hoje a minha mãe está num processo oncológico e eu fico pensando, né? Eu fui tão
condescendente com o... Fui tão humana com o Zeca, né? E aí eu vi meus irmãos brigando, não, vamos fazer, porque agora é a quimio, é a cirurgia. E eu, meu Deus, mas a mãe tem 82 anos, para tudo, né? Para tudo. Como que a gente tem essa... a gente fala de eutanásia, de alívio de sofrimento, de melhorar a qualidade de vida daquele... A gente se preocupa tanto, né, que o animal não sofra, e muitas vezes quando você tem um humano numa situação de não cura, você não pensa da mesma maneira, né? O bicho acaba sendo mais humanizado que hoje a gente chama de tutor, né? Então, eu sou a doutora Priscila Rocco, e quando eu ligava para o doutor Ricardo, veterinário, oi, doutor Ricardo, aqui é a mãe do Zeca. Mas é isso, agora eu vou te dizer uma outra coisa, Priscila. Esta visão, muitas vezes, atrapalha um pouco o nosso trabalho, porque a gente trabalha na oncologia, inclusive com procedimentos um pouco diferentes, doses mais baixas, porque nós estamos preocupados em manter esse animal com maior tempo de sobrevivência, com menos efeitos colaterais e com melhor qualidade de vida, porque não interessa a nenhum tutor que seu animal fique vomitando, fique mal e que ele tenha que ser internado, fique numa UTI, não interessa. Mas, muitas vezes, naquela informação inicial, em neoplasias que a gente sabe que pode ter um bom sucesso com quimioterapia, com linfoma, por exemplo, a primeira vez, assim, a pessoa já avisa que não quer tratar. Né? Então, quando a gente vai conversar, eu não quero tratar por quê? Porque eu tive a minha mãe com câncer, minha mãe sofreu muito, passou mal, vomitou muito, sofreu, então eu não quero tratar o meu cachorro. Então, às vezes, a gente leva um tempo de novo, ou uma outra consulta, explicando que a gente tem um enfoque diferente, tudo, aí a pessoa pode aceitar o tratamento e ir em frente, mas essa visão também, a gente tem que tirar esta visão desse grau de sofrimento que eles veem nas pessoas. E minha outra pergunta é o seguinte, o que fazer nos casos, qual que é a abordagem de vocês nos casos de hoarding, de colecionismo de animais? Porque é uma situação muito, mas muito delicada, né? Ela é muito delicada. Eu vou te falar que, sobre isso, a minha experiência é zero, embora a gente leia a respeito, e agora, a gente, nesse trabalho, né, que acho que foi o Conrado, que foi o primeiro lá na UBS, a gente identificou uma pessoa lá que recolhe os animais, que tinha uns 14, 15 cães, não é? Acho que era isso, né? Então, agora, nessa próxima fase do nosso trabalho lá, a gente vai entrar em contato com a psicóloga, que está na UBS, para fazer um trabalho conjunto, porque essas pessoas, elas enxergam que elas realmente estão fazendo um bem para o animal, né? Enquanto o estado desses animais é ruim, e às vezes eles não têm alimentação adequada, não têm um ambiente adequado, até para a sua situação de comportamento mesmo, o animal precisa de um espaço, e eles não têm esse espaço. E isso, seguramente, a gente consegue tratar do animal, resolver os problemas dele, mas não consegue com as pessoas. Então, aí a gente precisa, de fato, de uma abordagem multidisciplinar, tá? Então, talvez aí uma outra possibilidade a gente se encontre, eu só posso te colocar como é que isso está evoluindo. Eu vou compartilhar um pouco que, assim como eu vim aqui para o HU, eu também fui lá para o DVZ, a Divisão de Vigilância em Zoonoses, né, aqui do município de São Paulo. E lá, esses casos, né, devido a mau cheiro ou então incômodo dos vizinhos, acabam sendo denunciados, e eles têm um departamento para cuidar desses casos especificamente. E é isso que a professora falou, é uma equipe multidisciplinar, que entra o médico veterinário, psicólogo, psiquiatra, né? E o que eu via eles manejando nesses casos? Se você tirar os animais de uma forma muito brusca, a pessoa às vezes entra em colapso e, na maioria das vezes, ela acaba substituindo também. Ou ela fica doente, ou então, naquele momento, você tirou aquele número de animais e aí, o outro dia, ela já está com o mesmo número ou até mais.
Então, acaba sendo muito traumatizante. E o que eu via as doutoras, né, os psicólogos e o pessoal da veterinária trabalhando era na conscientização dessas pessoas, de que, por exemplo, já que ele quer tanto fazer o bem para esse animal, fazer a pessoa entender que ter um número menor, ela vai garantir uma qualidade melhor, né, de vida para os animais. Então, assim, tentar dessa forma da psicologia tratar primeiro a pessoa, sem tirar os animais. Então, o que o município fazia? Levava para castrar esses animais e ficava fazendo um controle para a pessoa não pegar novos animais. E geralmente não é só animais, essas pessoas também acumulam inservíveis, muitas vezes. Então, tem um trabalho que chega num nível, uma situação que a prefeitura tem que intervir por meio da justiça, ir lá e fazer uma limpeza na casa da pessoa. E isso é muito traumático. Então, eles ficam manejando esses casos, tem casos lá de anos, que aí leva a pessoa para a UBS, para fazer consulta com o psicólogo, para tentar trazer essa pessoa para a atenção, né, para a saúde básica. Mas é um problema muito grande isso. Mas tem, sim, tipo, algo sendo feito, só que é um passo muito pequeno, muito de formiga, e muitas vezes não é sabido e nem visto, e não é suficiente, entendeu? Igual ela falou, tem veterinários inseridos na saúde única, né, nas prefeituras, mas a demanda do serviço do veterinário é muito alta, e às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que o veterinário no postinho de saúde é para atender os cachorros doentes, e na verdade não é, para trabalhar no controle de endemias, né, nesses casos mais específicos. O que o veterinário menos vai fazer é clinicar. E aí o pessoal acha isso errado, acha que é porque veterinário tem que cuidar de animal doente, porque a pessoa que está doente vai lá, passa no médico, pega a medicação de graça que seja, ou pega uma receita. Se tem um veterinário no postinho, ele serve para isso. E na verdade não é. Mas acontece, infelizmente acontece. O pessoal, tipo, eu quero marcar uma hora com o doutor veterinário. Falo, não, mas não é assim que funciona. Eu já trabalhei num postinho de saúde e é bem essa a rotina. Meu nome é Nancy, eu sou assistente social e queria só compartilhar um pouco da nossa experiência nesse tema também. Nós já tivemos pacientes que foram internados no hospital e que a dificuldade de permanecer no hospital era justamente quem ia cuidar dos vários animais em casa, e aí é sempre nas unidades de dezenas, né, ou dúzias de animais, e o trabalho é um trabalho bastante complexo, e precisa envolver realmente vários personagens, vários profissionais e políticas diferentes, né? Então, os casos que nós tivemos com mais sucesso foi esse trabalho articulado que o Yuri comentou, a atenção básica, então, a unidade básica de saúde, associada com o CAPS, junto com o Centro de Referência Especializado em Serviço Social, os CREAS, né? E a Defesa Civil, junto com a zoonose. Então, assim, é um trabalho bastante complexo, porque realmente só olhar para os animais e não olhar para o paciente, muitas vezes a ação ela é traumática. Então, seja retirar todos esses animais, você está deixando de cuidar também da pessoa que cuidou desses animais, ou que acredita que esteja cuidando, né, dos animais, mas é um trabalho realmente bastante complexo, não é algo que a gente resolva da forma como muitos gostariam, né? Olha, veio para o hospital, então quando chegar a casa já está diferente, os animais já não estão mais lá e está tudo organizado, não é assim, né? É parte de toda uma construção anterior e que envolve realmente vários profissionais, é um trabalho interprofissional, intersetorial, e que a gente, felizmente, já teve alguns casos de sucesso aqui no hospital, graças à articulação com os outros serviços também. Então, queria compartilhar. Tem muito a ser feito, mas estamos caminhando, e acho que nesse olhar de uma muito saúde bom. única. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de, primeiro, parabenizá-los pela apresentação. Eu me chamo Mariana, sou fisioterapeuta residente em urgência e trauma, lá no Hospital das Clínicas. Fico mais na parte dos águias, mas o Yuri trouxe uma fala que me relembrou uma dúvida que eu já tenho há muito tempo, mas que nunca esclareci, mas a questão segue a todos vocês.
Em relação ao termo fisioterapia, a minha dúvida é a atuação da equipe multi, se existe, se é o fisioterapeuta que faz a fisioterapia ou se é mesmo o médico veterinário. Em alguns países é aceitável que o profissional fisioterapeuta trabalhe com animal, principalmente com cavalo, então tem alguns cursos específicos para fisioterapeuta, ou técnico que seja. Aqui no Brasil é de exclusividade do médico veterinário, então existem alguns cursos de especialização em fisioterapia, e dentro da fisioterapia em geral existem várias modalidades, então praticamente aparelho, cinesiologia, tudo isso o médico veterinário ele pode se capacitar e oferecer esse serviço. Eu vou citar um exemplo aqui no nosso hospital, no OVET. A gente tem uma médica veterinária parceira, que ela é fisioterapeuta, então ela faz acupuntura, ela passa protocolos de cinesioterapia, nós temos shockwave, laser, magnetoterapia, então a gente consegue prestar um atendimento completo para o animal. Então, quando o cavalo chega, seja ele um atleta, ou então de um carroceiro, ou de alguém que realmente é só pet, e ele está precisando do serviço, a gente consegue fazer. Aqui no Brasil, como eu falei, né, é o veterinário que tem que se especializar nesse sentido. Tá? Espero ter esclarecido. Na medicina de pequenos animais, existe também um atendimento especializado em fisioterapia. Eu estava até perguntando para um amigo hoje que ele é bastante interessado por essa área de cuidados paliativos, e existe um instituto de cuidados paliativos na medicina veterinária, e o atendimento do paciente que está em fase terminal de vida, ele também engloba um fisioterapeuta veterinário, então é uma especialidade. E eu que faço residência na cirurgia, chegam muitos animais que estão com hernia de disco, ou na ortopedia, animais que têm displasia coxofemoral. E aí o manejo de dor, a gente sempre passa para casa e recomenda fisioterapia, acupuntura. Meu cachorrinho mesmo, ele tem hernia de disco, tóraco lombar, ele é paraparético, assim. Agora está quase paraplégico, tadinho. Mas ele fez muito tempo de fisioterapia. No hospital veterinário, a gente não tem uma ala, aqui da USP, a gente não tem uma ala específica desse setor, mas existem outros hospitais e escolas que têm. Então, é uma área que é super, assim, já mais envolvida na veterinária. Aí. Boa tarde, meu nome é Lígia, eu sou farmacêutica, trabalho no laboratório aqui do hospital. Queria agradecer vocês compartilharem conosco toda essa vivência. Não sei viver sem animais, né? Desde que eu nasci eu tenho animal em casa, portanto meus filhos também. E uma coisa muito importante que eu acho, quando a gente tem animal, e hoje, quando eu era criança, eles eram de quintal, hoje eles dormem na minha cama, eu tenho um golden e um caramelo, então a gente compartilha uma cama, fora outros pets. É que eles têm, alguns pets, né, um ciclo de vida menor que o nosso. Então, os meus filhos tiveram essa oportunidade, assim como eu, de viver a experiência da morte, da finitude da vida, e faz a gente refletir isso. Hoje, aos 64 anos, eu penso, será que são os meus últimos cachorros? Porque nos próximos, talvez eu tenha uma vida menor que a deles. Então, são coisas que refletem no nosso comportamento, na nossa atitude e na nossa vivência, de olhar, inclusive, um idoso com outros olhos, porque tudo que ele já viveu, e isso a gente aprende muito com os animais, o quanto eles têm compaixão, o quanto eles entendem o nosso sentimento e são companheiros, são solidários, e eles confiam cegamente na gente. Então, eu espero chegar no final da minha vida tendo um profissional ao meu lado em quem eu possa confiar cegamente no que ele está me dizendo e propondo. Tá? Obrigada. Obrigada, Lígia. Eu costumo dizer sempre que a nossa relação com eles ela é tão boa, ela é tão intensa, que eles nos ensinam a vida inteira. Eles nos ensinam pela sua vida inteira e ensinam também no momento da morte.
né, que é a vivência, como eu expliquei, da maioria das vezes, né, para uma criança, tudo é essa primeira vivência da perda, da morte de um ser vivo que eles têm. Para os meus filhos, eu tenho certeza absoluta, eles aprenderam em tudo, e até vivenciar o luto da forma que uma criança tinha que vivenciar. Essa gatinha que eu pus na foto, né, que eu tinha pequenininha, mas os meus outros 2 filhos já tinham mais de 9 e 10 anos. E aí eles não acompanharam o momento do falecimento dela, mas eu deixei ela toda arrumadinha, cobertinha, eles já sabiam, falei para eles se despedirem dela no dia anterior, a gente cortou uns pedacinhos de pelo para eles guardarem, e aí o que a gente ia fazer com a gatinha? Aí a minha filha virou e falou assim, eu quero enterrar ela lá no quintal da vovó, debaixo da árvore da vovó. O quintal da vovó ficava a 260 quilômetros de distância, na cidade de Araraquara. Meu ex-marido pegou a minha filha, e naquela época meu pai, por coincidência, estava lá na casa da minha avó, e aí levou, eles fizeram, né, cavaram tudo, enquanto isso ela estava dentro da sala. E aí ele me falou depois, porque eu não pude ver na época, então ele me falou, ela fez um desenho da Suzy e da gente toda, de toda a família, mas nesse desenho ela colocou o meu avô. E o meu avô faleceu quando ela tinha 1 ano. Então, e ela colocou isso junto com a gatinha na caixinha que meu ex-marido enterrou. Então, para a gente pensar também, às vezes, né, da morte física, mas não da morte da pessoa, porque ela tinha 9 anos, meu avô faleceu com 1. O que ela tinha do amor pelo meu avô era o que eu passava. Né? E ela foi colocar a gatinha junto com o meu avô. E aí a gente vive essa vivência, né, emocional, que a gente precisa também, né, ter um preparo para passar por isso, e às vezes, quando a gente está em outras áreas como vocês, talvez possam não imaginar as situações que a gente passa no nosso dia a dia. Eu tive um gatinho que eu atendia, era um gatinho persa, laranja, eu me lembro muito bem dele, com linfoma, e que não respondia bem, não estava respondendo bem à quimioterapia. E a tutora, quando trazia esse animal, eu conversava com ela, tudo, eu percebia que era uma senhora assim, muito quieta, ela parecia muito triste mesmo. Comecei a fazer o tratamento, tudo, e já percebi que o gatinho não ia evoluir bem, porque ele não estava respondendo bem ao tratamento. E aí eu comecei a conversar mais com ela, para ver se eu conseguia tirar alguma coisa a mais. Quando eu falei para ela que ele não estava respondendo, infelizmente ele não estava respondendo da forma como a gente esperava, que isso não era uma boa notícia, tudo, ela virou para mim e falou assim, doutora, esse gato não pode morrer. Bom, e o gatinho ia morrer. E como esse gato não pode morrer? Então, eu precisava saber por que esse gato não podia morrer. E o gato não podia morrer porque há 5 meses o filho dela, de 21 anos, tinha falecido. O gato era do filho. E ela, pela situação que ela me contou, na época, o filho tinha depressão, mas ele tinha saído com os amigos naquela noite, tinha bebido muito, segundo os amigos também, e ele chegou no caso, ele deitou, então o que eles perceberam foi que ele tomou vários comprimidos, e ela, por ela estava passando assim para a vida, ela ia ficar com a dúvida se ele realmente tinha se matado, ou se ele bebeu, pegou os comprimidos lá, porque tinha tomado muito, e tinha acontecido por acaso. E o gato era do rapaz. E eu, como mãe também, naquele momento, isso me tocou de uma forma, mas, ao mesmo tempo, eu tinha procurado saber o que tinha acontecido. Então, eu estava numa situação que eu precisava, não podia só
não falar nada, então eu fui buscar lá no fundo como é que eu ia lidar com isso, e aí eu perguntei para ela, e onde a senhora acha que o seu filho está agora? Porque eu queria entender como é que ela trabalhava a espiritualidade, né? E aí ela foi me falando que isso também a gente tenta lidar com o que a pessoa tem e lida com a sua espiritualidade, ou às vezes com uma religiosidade, ou não. E ela me respondeu que ela acreditava muito no espiritismo, na vida após a morte, e que o filho dela ia achar um bom caminho, mas ela ainda não conseguia sentir isso, e ela achava que ela devia o cuidado do gato ao filho dela. E aí eu falei, mas assim, a senhora já pensou, já leu alguma coisa, já pensou sobre a alma dos animais? Os animais são seres puros que nos acompanham por nossa passagem aqui na Terra. Então, eles estão do nosso lado, eles caminham conosco, eles me dão amor, e pelo que a senhora está falando, o seu filho e esse gato eram muito ligados. Será que, nesse momento, eles não precisam continuar essa jornada juntos? E é por isso que ele não vai responder ao tratamento? Será que ele está tão triste também, não está respondendo porque o seu filho se foi? Talvez, de alguma forma, eles possam ficar juntos. Aí ela falou, eu não tinha pensado, né, dessa forma. E aí foi o que eu achei, e ela continuou. Aí ela veio, a gente continuou conversando, tudo, e no fim das contas, como o gato não respondia, num momento eu acabei fazendo a eutanásia, mas ela estava muito mais em paz, porque a partir daí a gente acabou conversando outras coisas e perguntando como ela estava, né, e todo dia, como é que era essa vivência, como ela estava se sentindo, como é que o gatinho estava, conversando mais. Então, ela começou a se abrir um pouco mais, de forma que eu consegui encaminhar aí, no momento adequado, a eutanásia do animal, quando ele já estava sofrendo e realmente não tinham o que fazer. Então, a gente realmente passa por algumas situações, assim, que precisa ter um jogo de cintura e, ao mesmo tempo, a gente lidar com isso, tendo a certeza que estamos fazendo aí o nosso melhor para dar um apoio da pessoa e procurando depois a nossa forma também de continuar lá em cima. E quanto mais íntima é essa relação, né, então as situações teria várias para contar, né, dessa forma da nossa vivência, que às vezes não se imagina que a gente passe por isso. Quero agradecer a presença de todos, e especialmente à professora Silvia, ao Yuri e à Marina, e quanto tem sido importante, né, essa parceria com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, como nós temos aprendido muito com vocês, como nós temos aprendido muito com os animais, né? E nós é que agradecemos essa acolhida toda que nós temos aqui. Viu? Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada.